Então, nós vamos falar aqui de estratégias longo-prazistas, né? Essas estratégias que visam prevenir sofrimento em longo prazo, e elas geralmente são classificadas em dois tipos, as amplas e as direcionadas. Então, qual é a ideia por trás, né? Se o nosso objetivo é que nossas decisões tenham o melhor impacto para todos os seres sencientes, a gente precisa levar em conta o impacto em longo prazo, né? Por que não, né? Tipo, se o que a gente almeja é que a gente possa melhorar o mundo um pouquinho, torná-lo menos ruim, né? Então a gente tem que levar em conta o longo prazo, porque pode ser que uma atitude que tenha bons resultados em curto prazo vai se desdobrar em efeitos negativos e por aí vai, né? E o que a gente vai querer é a melhor história do mundo, não agora, mas daqui para frente, né? Então, essa preocupação em tentar que a história de mundo daqui para frente seja pelo menos a menos ruim possível, vem sendo conhecida como longo prazismo, a preocupação com o futuro, né? Não agora, não daqui a 100 anos, o futuro todo daqui para frente, o que fazer para prevenir que ele não seja muito ruim. E nesse sentido, então tem dois grupos principais de estratégias, que são as estratégias amplas e as direcionadas. Então agora a gente vai ver do que consiste cada um desses tipos, né? E vantagens e desvantagens de cada uma, e depois vamos ver vários exemplos de cada um dos tipos, tá? Então, estratégia ampla, do que consiste? Elas tentam ter o melhor impacto possível em uma grande diversidade de cenários. E as direcionadas é o contrário. Elas tentam ter o melhor impacto possível em cenários específicos, tá? Qual é a vantagem da estratégia ampla? É que ela muito provavelmente vai ter um impacto positivo em muitíssimos cenários, talvez em quase todos. Qual é a desvantagem? É que esse impacto em cada um dos cenários ele é mais reduzido do que o impacto das estratégias direcionadas quando acontece o cenário para o qual essas estratégias direcionadas são planejadas, né? Então, ou seja, as estratégias amplas têm um impacto numa maior quantidade de cenários, mas um impacto menor em cada um desses cenários. Já as direcionadas é o contrário. A vantagem é que elas podem ter um impacto muito grande para aquele cenário específico que elas são planejadas, se ocorre esse cenário específico. Mas se não ocorre, aí é a desvantagem das estratégias direcionadas, se não ocorre aquele cenário para o qual elas são planejadas, se o futuro é diferente, por exemplo, pode ser que o impacto delas seja muito reduzido ou mesmo nulo. Então essa é a desvantagem. Então aí um resumo geral das vantagens e desvantagens de cada um desses tipos de estratégia. E agora a gente vai ver alguns exemplos de estratégias amplas e direcionadas. Primeiro, exemplos de estratégias amplas, né? Aquelas que buscam ter um bom impacto em muitos tipos de cenário. A mais óbvia de todas, primeiro, né? Aumentar a consideração pelos seres sencientes, né? Então, defender a consideração moral de todos os seres sencientes, né? Focando nos mais negligenciados, como os animais aquáticos e os invertebrados, e focando nas novas formas de ciência que podem vir a surgir no futuro. Seria um exemplo de estratégia ampla, né? E, para isso, é necessário, então, abordar todas as causas de dano para os seres sencientes, aquelas que são causadas pela sua exploração, aquelas que são decorrentes de danos naturais, ou outras que podem vir a surgir no futuro. Não adianta abordar um tipo só. Outro exemplo seria promover mudanças institucionais que reforcem as mudanças de atitude conseguidas até então e dificultem futuras regressões. Por exemplo, tentar garantir direitos legais para os seres sencientes, né? Porque uma coisa que, às vezes, no ativismo, principalmente na causa animal, não é levada em conta é a possibilidade de regressão, né? Você consegue determinada lei que protege os animais de certa coisa, mas lá no futuro, né, ali, isso pode regredir e aquela lei voltar, né, a ser permitida aquela forma de exploração e tal. Então, um exemplo de estratégia ampla é criar mecanismos que dificultem futuras regressões. Isso tudo pode ser feito, né, aumentando a consideração pelos seres sencientes. Na verdade, isso é um passo necessário, essencial, né, para isso. Bom, outro exemplo de estratégia ampla é aumentar nossa capacidade de ação no futuro, né? Por exemplo, difundir a preocupação com o futuro em longo prazo e com os riscos S, que são os riscos de sofrimento futuro.
porque isso vai fazer com que mais pessoas venham a trabalhar nesse tema. Como eu falei, né, é um dos temas mais importantes de toda a ética e quase ninguém está pesquisando sobre isso. Isso é muito pouco falado, quase não tem debate nem na sociedade nem na academia sobre isso. Né? Outro exemplo seria tentar aumentar os recursos das pessoas interessadas em prevenir o sofrimento futuro, porque daí elas podem ser mais eficientes, né, em conseguir isso. E outro exemplo é tentar aumentar os nossos conhecimentos sobre como é que provavelmente será ao longo prazo, porque isso vai permitir, primeiro, a gente saber como planejar melhor as estratégias, 2, como identificar estratégias que ainda não foram consideradas, e 3, identificar quais dessas estratégias têm o maior potencial para prevenir o sofrimento. Agora, exemplos de estratégias direcionadas, aquelas que visam ter um impacto em um cenário específico. Bom, um exemplo primeiro seria aquelas que têm um foco em evitar a exploração animal. Por exemplo, né, prevenção de novas formas de exploração animal, seja mediante a proibição de novas formas de exploração animal, por exemplo, tentar proibir o uso de invertebrados para consumo, que atualmente é legalizado, né? Ou por meio do desenvolvimento de proteínas e de materiais de origem animal para que substituam os de origem animal. A carne celular é um exemplo. Né? Outro exemplo é tentar prevenir que a inteligência artificial seja utilizada para melhorar a eficiência da exploração animal. Então, esse exemplo são 3 exemplos de estratégias direcionadas com foco em evitar a exploração animal. Outro tipo de estratégia direcionada poderia ter um foco em evitar o sofrimento dos animais selvagens, né? Um exemplo seria criar e consolidar o campo da biologia do bem-estar, né, que a gente falou bastante lá na aula de ontem, né, o Arthur explicou sobre esse campo de pesquisa, né, que estudaria os animais nos seus ecossistemas enquanto seres que possuem um bem-estar positivo ou negativo, e as informações, o conhecimento proveniente dessa área poderia orientar, né, os programas que visariam reduzir o sofrimento desses animais. Outro exemplo de estratégia direcionada nesse sentido seria estabelecer a regulamentação da exploração espacial, né, de maneira que evite a expansão, seja intencional ou acidental, de vida para fora do planeta Terra, porque atualmente não tem regulamentação nenhuma sobre isso, nem nenhuma discussão acontecendo. Né? E isso teria que ser aplicado mesmo para expansão de vida não senciente para fora da Terra, porque depois de muito tempo ela poderia evoluir, gerando seres sencientes. Né? Agora, um exemplo de estratégia direcionada focado na consideração por novas formas de senciência. Né? Um exemplo seria tentar impedir a engenharia de novas formas de senciência, tanto biológica quanto não biológica. Né? O exemplo de novas formas de senciência biológica seriam os animais geneticamente modificados. Né? E a não biológica, como a gente viu, pode ser criar seres sencientes em meios digitais. Tá? Outro exemplo seria tentar garantir direitos legais para entidades sencientes não biológicas. Tá? E um terceiro exemplo seria buscar um alinhamento não antropocêntrico da inteligência artificial. O que é isso? Né? Bom, o alinhamento da inteligência artificial é um tema que tem surgido um debate sobre isso, pela possibilidade e alta probabilidade de, daqui a alguns anos, a inteligência artificial se tornar autônoma. Né? Até então, a inteligência artificial, a gente tem que estabelecer fins, metas para ela, né? O que ela deve fazer. Mas, provavelmente, em algum momento nesse século, talvez, ela vai se tornar autônoma. Ela mesma vai estabelecer fins para ela. Né? E o alinhamento da inteligência artificial é a tentativa de garantir que a inteligência artificial tenha fins que não estejam em conflito com aqueles fins que os seus criadores estabeleceram para elas. Né? O problema é, poucas pessoas trabalham com alinhamento da inteligência artificial, e mesmo aquelas pessoas que trabalham com alinhamento da inteligência artificial, normalmente o enfoque é antropocêntrico. Ou seja, esses criadores de inteligência artificial normalmente não têm uma preocupação com os animais não humanos. Então, o que é necessário se pesquisar em termos de prevenir riscos S seria buscar um alinhamento da inteligência artificial com os valores dos seus criadores, mas que os valores dos seus criadores sejam não antropocêntricos. Do contrário, qualquer uma dessas duas coisas não estando presente, a probabilidade de riscos S se materializarem é muito grande. Então, uma forma de estratégia direcionada para evitar riscos S seria trabalhar com alinhamento não antropocêntrico da inteligência artificial. Agora,
Precauções na hora da gente escolher estratégias longo-prazistas. Né? Então, vamos ver algumas dessas precauções. Né? Primeiro de todos é a gente subestimar a complexidade da questão. Porque, dada a incerteza sobre o futuro, é muito importante a gente sempre lembrar que provavelmente não tem uma única resposta e não sabemos uma resposta conclusiva. É sempre importante a gente estar aberto para revisar nossas estratégias, né, e aí a escolha por essa ou aquela estratégia. Outro risco são os nossos vieses cognitivos nos conduzirem a gente confiar demais em certas abordagens e descartar prematuramente outras. Por exemplo, né, a gente tem uma tendência a negligenciar tanto os possíveis efeitos negativos daquela abordagem que a gente simpatiza mais, e também negligenciar os possíveis efeitos positivos daquelas abordagens com as quais a gente não simpatiza inicialmente. Então, a gente deve tentar vigiar isso. Né? Então, uma forma de precaução seria lembrar que a gente pode estar enviesado nas nossas avaliações, cultivar a humildade epistêmica, né? Sempre lembrar que a gente provavelmente sabe muito pouco, principalmente sobre esse assunto, que é tão novo, né? E buscar sempre obter novas informações e revisar, né, as nossas estratégias de acordo com essas novas informações. Outro risco é que certas abordagens têm uma alta probabilidade de fazer com que pessoas que têm outras prioridades, que não reduzir os riscos S, rejeitem reduzir os riscos S. E uma precaução em relação a isso é que, então, é melhor defender metas que podem ser aceitas por um leque amplo de perspectivas. Em vez de dizer que todo mundo deve focar na mesma coisa, é mais importante mostrar que essa meta de reduzir o sofrimento futuro pode ser aceito por tipos muito diversificados de pessoas, com conjuntos de valores diferentes e que tenham prioridades diferentes, mas que elas todas podem aceitar que reduzir sofrimento futuro é uma coisa importante.